começando mais um vídeo, dessa vez trazendo o Gustavo, que já é figura conhecida aqui nesse canal, só que diferente das outras vezes que a gente faz live, dessa vez é um vídeo gravado e não é para falar de filme de terror. A gente hoje veio falar de 911, o novo clipe da Lady Gaga, né? E eu sei que já tem por aí um monte de vídeo explicando todo o clipe, inclusive ela mesma explica o clipe inteiro, assim. Ela desenhou tudo ali naquele clipe, mas como duas pessoas que gostam muito de cinema, que estudaram cinema e que, assim, a gente tem que pegar as oportunidades de falar de música pop e de cinema, gente. A Lady Gaga, ela deu isso de brinde pra gente. Então, a ideia é falar sobre as referências que ela colocou nesse clipe e, inclusive, ficar isso como uma dica para vocês de filmes que fogem um pouquinho do que a gente está sempre tão acostumado a ver e falar, que é uma das coisas mais maravilhosas desse clipe, é que a Lady Gaga não só fez um curta-metragem, ela trouxe referências inusitadas e maravilhosas pra gente. Eu sempre acho muito incrível quando Lady Gaga faz qualquer coisa, porque essa mulher é divina, né? Falando especialmente do 911, eu já estava muito ansioso para ver esse clipe, porque é minha música favorita do CD, tem todo aquele rolê do Chromatica 2 e a transição que estava todo mundo surtando, e quando ela anunciou eu fiquei, eita, nossa, feliz. Primeiro porque finalmente voltou a divulgar, segundo porque justamente essa música. E, gente, de verdade, assim, eu sei que a Lady Gaga tem uma videografia incrível, você tem vários clipes maravilhosos assim da carreira dela, mas eu acho que 911 para mim é o melhor dessa era, e eu diria até que é o melhor desde, sei lá, da era do art pop. E eu sei que isso é polêmico, mas assim, é minha opinião. Ironicamente, existe até referência ao art pop nesse clipe, porque esse clipe tem referência de tudo. É quase como se a Lady Gaga tivesse, sei lá, eu não diria que ela está se reinventando, mas ela está definitivamente numa nova fase, porque por mais que ela tenha voltado a coisa de, ok, sou a Lady Gaga, tenho conceito, mas uma coisa que a gente estava conversando aqui é exatamente como ela usa o nome Stephanie nesse clipe. Não, justamente, eu acho que principalmente assim depois de Nasce uma Estrela e de depois da era Joanne, que assim, dividiu opiniões, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho que ela realmente deu aquela acalmada assim, já não. Deixa eu tentar encontrar quem é a Stephanie e quem que sou eu como pessoa, além da personagem da Lady Gaga. E eu acho que, de certa forma, essa era cromática veio para unir as duas e mostrar que, eita, Stephanie não existe sem Lady Gaga e Lady Gaga não existe sem Stephanie. E eu acho, assim, conceitual, eu acho incrível, eu acho realmente muito bacana do ponto de vista mesmo artístico, assim, de uma artista tentando encontrar seu lugar como cantora, como artista visual, como atriz e por aí vai. Que é isso, né, gente? Lady Gaga, multitalentosa, Deus é ela, assim, é ela, Beyoncé, as grandes divindades modernas. E é isso. Para começar a falar dessas referências, a gente vê que, como eu comentei, né, no início, ela basicamente deixa tudo muito explícito. No próprio clipe, ela não faz questão de esconder de onde vêm as referências. E eu acho que uma coisa muito interessante é que logo no início do clipe, a gente vai ver uma cena e ali vai ter uma areia branca. E aí, no final do clipe, vai aparecer um cartaz com o nome White Sands, que significa areia branca, né? E isso é uma referência direta ao filme O Topo, do Alejandro Jodorowsky, ou Rodorovsky, né? E é um filme de 1970. E assim, eu sou uma grande fã de cinema surrealista, e é um filme surrealista um pouco, assim, difícil, inclusive. Na verdade, se você parar para pegar toda a filmografia do Rodorovsky, é bem complexa, é bem difícil, não é uma coisa assim fácil de se entender, mas é aí que entra um detalhe. Eu acho que, principalmente com essa era de que a gente tem já vídeos explicados e tudo mais, a gente está procurando sentido em tudo. E às vezes a lógica é não ter sentido. Eu acho que, assim, no caso do clipe da Lady Gaga, ela pega a questão surrealista, mas depois ela destrincha isso e transforma em algo real. Então, existe uma explicação ali. Mas mesmo que você tire aquela cena, se aquilo ali não fizer sentido e você ainda estiver gostando, estiver aproveitando, gente, tá tudo bem. O surrealismo tá aí para isso, para pegar uma coisa muito interna da nossa psique, dos nossos sentimentos, e externar isso de uma forma um pouco mais concreta, mesmo que seja bem abstrato.
existem tantas mensagens ali que não necessariamente você precisa assimilar de maneira concreta, você pode pegar através de outras formas, sabe? Seu subconsciente pode acabar assimilando aquilo ali de uma outra forma, e eu acho que muito do que ela fala ali também tem muito a ver com a ideia da gente e do nosso subconsciente. Todo o processo dela mesmo dentro do clipe tem muito a ver com isso. Não, eu concordo muito, e é engraçado até porque quando ela anunciou que seria um curta-metragem, a minha reação foi, ai meu Deus, eu não aguento. Por quê? Porque eu estou muito acostumado com os curtas-metragens da Lady Gaga, que vem desde a era do telefone e de Alejandro e tudo mais, que é o quê? É aquelas músicas que elas são pausadas o tempo todo para ela ficar falando algumas coisas e aí você... E assim, gente, eu entendo quem gosta, eu acho os visuais belíssimos, eu acho o clipe de telefone realmente revolucionou a indústria da música há, sabe, sei lá quantos anos atrás. Mas assim, gente, cansa. Eu não aguento ver esses clipes, até porque eu gosto de ouvir a música. Então, se fosse para ver alguma coisa pausada, eu ia ficar, ai, que saco, né? Mas eu acho que ela não precisa falar nada. Tudo bem, tem a parte do finalzinho, mas a música ela casa tão bem com a proposta do que está sendo mostrado ali, com o conceito realmente que ela quis trazer, que eu acho que se pausasse ia ser realmente ruim. A forma como a música comanda a história do clipe é perfeita demais. É um dos curtas dela, né, que na verdade não tem tanta fala, apesar de um ou outro momento. E boa parte dos filmes que ela pega como referência, eles não têm tanta fala assim. São filmes, alguns são quase completamente, eu não diria silenciosos, né, porque existem outras formas de trabalhar as coisas que, enfim, existem sons, mas eles são muito menos focados nos diálogos, na fala, e em outras formas de assimilar o que se está querendo colocar ali, o que se está querendo passar a mensagem. E eu acho que tem muito disso também, assim, por mais que em um ou outro momento ela joga uma fala aqui ou outra, a gente realmente consegue passar por toda a trajetória dela dentro desse clipe sem ter essa coisa da fala, mas eu acho que também isso vem muito dos próprios filmes que ela pega para usar como referência, como base. E um desses filmes é A Cor da Romã, né, de 1969, que é de um diretor armênio chamado Sergei Parajanov, que é bem engraçado porque ela começa o clipe também deitada na areia e você vai ver umas romãs ao lado dela. E depois a gente vai ver no final do clipe que quando ela tá lá na maca vão ter algumas maçãs perto dela. E eu acho até interessante que ela não tenha as romãs no presente, digamos assim, na realidade. Mas, enfim, a gente vai ter esse filme como grande base do clipe. Muitas cenas, elas vêm desse filme, né? E é bem interessante também porque existe um cartaz do filme, do A Cor da Romã, que aparece no final do clipe. E esse é um filme bem conceitual e cheio de silêncio. E é isso, como eu estava falando, e o Gustavo também, né? Esse clipe não tem tantas falas, não tem tantas pausas para ter diálogos, assim, como a gente vê em Telefone, por exemplo. E a base maior desse clipe é exatamente um filme que não tem muitos diálogos e que o silêncio é uma das grandes bases. Não, eu concordo bastante. Eu acho até engraçado, porque realmente quando você para notar esse filme, ele é a grande referência por trás desse clipe. A gente pode ver várias cenas que são idênticas, são cuspida e escarrado. E aí entra uma questão que é muito importante, que a Lady Gaga sempre trouxe com excelência em toda a carreira dela, e não estou falando só de clipe, mas é construção visual. O que a Lady Gaga faz ali com relação à direção de arte e a figurino é uma coisa de outro mundo. E não só isso, maquiagem, cabelo, tudo que você vê dentro do clipe em si é uma coisa que realmente é uma produção a nível de cinema. De muitas formas é isso. Eu acho que 911 é o mais próximo que a Lady Gaga já teve de fazer uma coisa cinematográfica num clipe dela. Ela já fez cinema, a gente sabe, ela já fez filme, ela já quase ganhou Oscar. Falando de clipe e tudo mais, eu acho que realmente é uma das produções mais cinematográficas da carreira da Lady Gaga. Pegando carona nisso, eu acho super importante a gente falar que esse clipe, ele é dirigido por um diretor que é um grande fã
do Parajanov. Mas, assim, muita gente fala muito que os filmes dele dizem que ele copia a estética do Parajanov. Então, na verdade, é muito interessante realmente analisar isso, porque o clipe é dirigido pelo Tarsem Singh, ou Saini, ou como você quiser falar, que é um diretor indiano. Ele nasceu na Índia, mas ele já foi conhecido por fazer alguns filmes nos Estados Unidos, algumas produções até bem famosas, assim, apesar dele ser um diretor que, digamos, exige um certo gosto refinado, assim. Ele fez filmes como Imortais, como Espelho, Espelho Meu, que é aquele filme da Branca de Neve, uma releitura bem conceitual, e ele também fez Dublê de Anjo, que é um filme que tem várias ligações assim com o clipe de 911. Não são ligações diretas, não são referências imagéticas que a gente vê e já assimila, mas assim, quem tiver o interesse de ver esse filme vai perceber que muito da fotografia e do estilo de iluminação e de direção de arte que o Tarsem Singh traz para os filmes dele tá nesse clipe da Lady Gaga. Então eu acho que fica aí uma boa recomendação. E eu acho muito interessante também observar como a Lady Gaga ela não pega em momento algum desse clipe referências ao cinema americano. Na verdade, todas as referências de filmes são de filmes estrangeiros, né? Estrangeiros para os Estados Unidos, que é obviamente a norma. E então a gente tem, por exemplo, o Jodorowsky, que é um cineasta do Chile. A gente tem o Tarsem, que é um cineasta indiano dirigindo o clipe. A gente tem o diretor armênio aí, que eu não vou saber falar de jeito nenhum o nome dele, então nem peçam. E a gente também tem Fellini, que é um grande diretor de cinema. Ele tem uma referência muito pequena no clipe, que é em uma cena onde ela está sendo puxada por alguém com uma corda ao mesmo tempo que ela está subindo. Essa é uma cena muito impactante no clipe, porque quando a gente entende a história, a gente está vendo que ela está fazendo uma passagem e alguém vai lá e puxa ela e, eita, não, fica aqui porque você ainda não pode morrer. E, ao mesmo tempo, isso é uma das cenas do filme 8,5, do Federico Fellini, que é um diretor italiano muito prestigiado. E esse é a grande obra-prima da carreira dele. E é um filme sobre cinema. É um filme sobre metalinguagem dentro do cinema. O que é muito interessante trazer isso dentro de um clipe da Lady Gaga que faz essa metalinguagem com outras obras de cinema. Para quem não sabe, o 8,5 vai contar a história do Guido, que é um cineasta, né? E ele está tentando fazer o seu filme, ele acaba tendo várias questões para produzir esse filme, e aí chega um momento que ele acaba não sabendo mais identificar o que é realidade e o que é ficção. E pensando nesse clipe também, existe meio essa coisa, até que ponto é a realidade e até que ponto... Eu não diria ficção, na verdade, né? O que é realidade e o que não faz parte, né, do concreto. O que entra para o mundo das ideias, da sua psique, e, enfim, a alucinação. E eu acho que se relaciona muito com o que o clipe propõe. E é bem interessante pensar também que na hora que no clipe ela é puxada, como a cena do 8,5, porque também a cena do 8,5 é exatamente isso. Existe uma corda, existe um momento que puxam o personagem. A gente tem um momento da montagem desse clipe da Lady Gaga que é uma quebra, porque aparece ela pela primeira vez na realidade. Aparece ela, a personagem, a Stephanie, que sofreu o acidente. E é um flash, assim, bem rápido da imagem dela, e depois a gente volta de novo para aquele ambiente que parece um ambiente quase armênio, digamos assim, já que a referência armênia é tão forte. Inclusive, falando sobre essa referência armênia, no final do clipe aparece um cartaz que diz assim, Festival Armênio, e aí você vai ter dois posters. Um dos posters é o da Cor da Romã, que eu já falei aqui, né, que é do Sergei Parajanov, né, que é um diretor armênio, é um filme de 1969, que é a maior inspiração, né, do clipe, mas também aparece o cartaz de Ashik Keribi. Eu não falo esse idioma, eu provavelmente disse esse nome errado, sejam bondosos comigo. Que também é um filme do Parajanov e é o último filme do diretor, que foi lançado em 1988. E esse filme ele foi dedicado ao Andrei Tarkovsky, que havia morrido 2 anos antes. E, enfim, ele também tem várias cenas do clipe que tem uma relação com esse filme. Para quem não conhece, Tarkovsky é um dos grandes nomes do cinema
E é interessante pensar assim, o quanto existe de ligação com essa coisa assim, do cinema, um diretor de cinema fazendo um filme em homenagem a outro diretor de cinema. Lembrando que, olha as referências que ela usa, né? O 8,5, que é uma questão de metalinguagem também, de um cineasta fazendo um filme, enfim. Então, querendo ou não, o cinema está muito presente nesse clipe. Eu concordo, e assim, se a gente for parar para pensar que Lady Gaga está realmente louca vendo um filme que não é americano, umas coisas armênias, assim, umas coisas tiradas, sabe-se lá da onde, eu não acharia estranho, por exemplo, porque eu sei que muita gente andou fazendo piada com isso. Mas eu não acharia estranho que as possíveis referências ao Alto da Compadecida, na verdade, fossem realmente pensadas. Porque o clipe tem muito dessa imagem católica, mas é um católico extremamente estilizado que a gente já viu nesse filme, que é um grande clássico do nosso cinema brasileiro. Então, assim, fica aí no ar, talvez, quem sabe. Eu acho que todo mundo tem que ir nas redes sociais da Lady Gaga perguntar se ela se inspirou em Alto da Compadecida ou não. E só para terminar, a gente já falou basicamente dos filmes que tem mais referência aqui. Eu queria só dizer que, além das referências cinematográficas, existem outras referências dentro do clipe. E uma das que me chamou mais atenção é o quanto o tarô, as imagens da carta de tarô, especificamente a carta da morte, me chama muita atenção, mas existem outras imagens que remetem, outros frames do clipe que remetem a cartas de tarô. Inclusive, assim, pensando nas cartas mais tradicionais, eu diria que parece muito com o baralho do Rider-Waite. Porque, enfim, para quem gosta de tarô, tem vários baralhos, existem vários tipos, você pode até ter baralho de gatinho, estou aceitando doações. Brincadeira. Mas me lembra muito a morte do Rider-Waite, e outras imagens me lembram muito as imagens, especificamente desse baralho de tarô. Não, eu concordo com você. Como vocês já devem saber assim nas redes sociais, Carissa já está estudando tarô. Eu também sou um estudioso do tarô, eu me interesso bastante pelo assunto. E aí tá uma coisa que eu acho bem interessante. Ao longo do clipe, a gente vê essas referências ao Rodorovsky, como é o Topo. Eu também acho que tem um pouquinho de influência de A Montanha Sagrada, que é outro filme dele, que já inspirou a Beyoncé em Formation e em boa parte do Lemonade. Mas assim, o Rodorovsky ele é um grande estudioso do tarô. Ele tem livros dedicados a estudo de tarô. Então, vai que essas referências realmente venham diretamente dessa influência do Rodorovsky. Eu acho que é outra coisa a ser jogada no ar. E como é uma coisa muito surrealista, como é uma coisa muito irreal, assim, tem várias referências que estão claras e tem outras referências que estão um pouco mais obscuras, assim, que a gente precisa dar uma pesquisada um pouco maior, a gente precisa ver camadas em cima de camadas para poder falar bem. E eu acho que é isso, né? Independente de você ir desvendando essas camadas, o clipe continua sendo maravilhoso. E eu estou muito curiosa pelo próximo clipe que vem, porque, enfim, no final aparece um trechinho de uma música, que é a música com o Elton John. E aí, assim, eu já estou esperando pelo próximo clipe, porque eu quero isso na minha vida. É o que eu já falei no meu Twitter, eu reitero aqui. Se esse próximo clipe da Lady Gaga não for o Elton John balançando a raba até o chão e quebrando todas as juntas do corpo dele, Lady Gaga me paga. É isso, eu quero saber se vocês viram alguma outra referência, se vocês viram algum outro filme ali dentro, né, que parece que ela usou como base. E se você viu, comenta aí embaixo, me fala o que você gostou mais ou menos do clipe, me conta qual foi a sua experiência com esse clipe, que eu fiquei completamente apaixonada. E é isso. Obrigada. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e assistir as nossas lives, que são todo sábado, às 17 horas, falando sobre algum tema do horror.